Bom, pessoal, placa-mãe emborcada aqui para fazer análise geral, tá? Então, basicamente aqui, tá aqui o terminal de entrada, né? Ele passa por dois pequenos ferrites aqui, eles estavam muito sujos, na realidade, vou mostrando aí nas fotos, né? Mas os ferrites estavam muito sujos, agora, enfim, deu uma limpada aqui com álcool isopropílico. Eles passam por dois microferrites aqui, toda a corrente do adaptador, ela chega nesses caras aqui. Esse aqui é o MOSFET, são os MOSFETs de seleção. Esse aqui é o MOSFET de seleção de carga, quer dizer, quando transfere a carga da bateria para tensão. E esse aqui é o que seleciona quando transfere a tensão do adaptador para a tensão principal, né? E aqui é o resistor de monitor de corrente, né? O resistor de monitoramento de corrente. O controlador de bateria de carga está do outro lado. Pior é que é um lugar super horrível, porque está embaixo das memórias. Então não sei como esse povo testa essas coisas, mas enfim, né? Então essa parte aqui é o que eu estou mais interessado. Fiz vários testes aqui com o computador ligado. Aqui está o grande NEC Tokin, que é o famigerado aí. Também fiz testes de Ripple aqui com o Tektronixzinho. Fiz testes de Ripple em todos esses capacitores. Uma das coisas bastante interessantes é que o Ripple tem muito Ripple na linha de 19 volts, né? Então basicamente o que entra no adaptador passa por isso aqui, tudo 19 volts, tá? E tá com bastante ruído elétrico, né? Por exemplo, surpreendentemente, nesse tipo de capacitor aqui de 330, o ruído elétrico não está tão grave assim. Mas nesses capacitores aqui grandes, aqui de 15, tem um outro aqui, todos os capacitores de 15, eles estão na linha de 19 volts. Eu vou dar uma aproximada aí depois para dar uma olhadinha, mas aí as fotos vocês podem ver também, principalmente também nessa área do controlador gráfico, estava bastante sujo, tá? Essa área aqui, um pouco da VGA também tinha bastante sujeira que eu acabei tirando, e tinha um pouco também de cola, eles deixaram um adesivo aqui em cima, então tinha um pouco de cola aqui também. E você vai subindo aqui para a área de áudio e de USB, também estava bem sujinho. A própria área do HDMI tinha bastante sujeira. Uma das coisas interessantes é que essa sujeira, boa parte parecia ser uma mistura de poeira com um pouco de corrosão, então era uma coisa um pouco estranha, tá? Eu não sei se era maresia, porque esse computador originalmente ficava no Rio, né? Um outro detalhe é que praticamente essa área toda do computador é que estava bem suja, então próxima dos terminais, né? Próxima das aberturas e naturalmente próxima do grande ventilador aqui. Então efetivamente o ar, a circulação de ar aqui é que causa, naturalmente isso é esperado, né? O que causa essa acumulação excessiva de poeira e porcaria. Mas também tinha alguma coisinha ou outra por aqui, tá? Então eu fui limpando a placa, fui limpando na lupa, tá? Não joguei a placa na lavadora de louças, nem lavei ela com água destilada, não. Mas mesmo nessa área aqui tinha uma coisinha ou outra. Qual é a minha linha de investigação? O computador continua travando, melhorou muito depois da limpeza. Então eu imagino que tem algum outro problema com limpeza aí, tá? Eu provavelmente meu próximo passo vai ser desmontar esse ventilador do outro lado e vou observar a placa do outro lado para ver se tem alguma acumulação. Duvido que tenha, porque o ventilador está rente aqui a placa principal. Mas a dúvida persiste. Eu efetivamente tenho dois pequenos terminais de ferrite aqui, que estão no diagrama. Esses dois pequenos terminais de ferrite, toda a corrente do adaptador passa por eles. E toda a corrente do adaptador passa pelo MOSFET. Então, à primeira vista, a minha principal suspeita são esses carinhas aqui. Obviamente, pode ter alguma coisa dentro da placa e tal, mas minha principal suspeita são esses carinhas aqui. Por outro lado, o controlador de baterias, se há uma falha nesse MOSFET, o controlador de baterias teria que fazer o chaveamento automático para o outro MOSFET, o MOSFET da bateria.
E isso não está acontecendo, porque apesar dele estar sem bateria aqui, o problema continua acontecendo quando a bateria está presente. Então, e o que é mais curioso, naturalmente, é que quando a bateria está presente, o problema nunca acontece. Então, certamente alguma coisa, ou no diagrama, ou no circuito integrado de carga, não consegue tomar uma decisão, ou no MOSFET, que está ficando enfraquecido, chega a uma determinada condição específica e ele cai, ou nesses ferritezinhos aqui, bestas aqui, que são pequenininhos e tal, mas que tem que segurar todo o rojão aí do adaptador. Muito difícil. A minha aposta mesmo é no SEI controlador de carga de baterias, tá? Ele pode estar ficando embirutado exclusivamente quando vai tomar a decisão de chavear entre o adaptador e a bateria, ou vice-versa. Se bem que, se o computador está com a bateria e está com o adaptador, você puxa o adaptador fora e ele funciona. Ou seja, ele transfere normalmente a tensão para a bateria também. Então, é um problema que está presente, muito provavelmente é temperatura, mas efetivamente precisa de mais investigação. E é muito difícil observar os sinais aqui, obviamente pela densidade da placa, né? E não só por isso também, mas porque há muito ruído de fonte de alimentação, e aí eu não sei se é problema dos capacitores já degradando ou não. O detalhe é que para retirar um capacitor desses e manter a integridade dele é muito difícil. Eu tenho que retirar quase que de maneira destrutiva, e então você não tem muitas... Eu não confio muito na leitura que eu teria. Retira o capacitor, testa bom, põe de volta. Não é tão fácil assim. Você teria que efetivamente substituir. E esse tipo de conserto começa a ficar caro, porque esses capacitorzinhos aqui, esses aqui são de eletrolíticos, mas esses aqui são de tântalo. Esses capacitores são $2 cada um, tá? Então não é muito barato aí. Enfim, basicamente é esse pé que eu estou nesse conserto maluco. Vamos ver até onde a gente chega. Meu próximo passo. Bom, só um último detalhe. Testei as tensões e os ripples em torno do neck token, tá? Está funcionando ok. Chega num ponto de alta utilização que ele apresenta um ripple maior, tá? Mas o problema é o seguinte: eu poderia trocar facilmente esse capacitor, não é difícil. Meu problema é que o problema acontece só com a bateria, só com o adaptador e não com a bateria. Então, isso aqui talvez seja a composição do problema, talvez esse capacitor e uns outros aqui por um lado, talvez seja um problema composto, mas o problema só acontece com o adaptador. Então, fica difícil você falar assim, não é o neck token. Mas o neck token é usado com a bateria também e o problema não acontece. Enfim, pode ter uma composição aí de chaveamentos e ruídos, etc. E outra coisa, tá? Aqui eu estou conectado na fonte linear e o problema também acontece. Fonte linear dá para notar também ruído, um pouquinho menos de ruído do que no adaptador dele original, mas ainda assim tem ruído. Então, a fonte em si não parece influenciar tanto assim. Enfim, basicamente é isso aí. Continuando o processo.